Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estiverem vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 657 e minguando até 633 dias, 2 de outubro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 657, com o título Acima das Estrelas de Deus, Contradições Expressivas do Corpo Simples e do Corpo Celeste, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecede a esse, um blog que antecipe a esse, para vocês fazerem o acompanhamento de tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. Sempre relaciona isso na descrição do vídeo, é muito prático, certo? Um blog antes, um blog depois, e depois eu trago ali a abertura deste subtítulo com 5 repartições desse título, Acima das Estrelas de Deus. Acompanha todos, é muito interessante. E depois eu coloco uma referência desse título, e depois eu coloco a abertura deste título, né, subtítulo, Contradições Expressivas do Corpo Simples e do Corpo Celeste, e que faz uma mediação sobre um corpo simples e um corpo celeste, relacionando essas duas coisas. É muito interessante, tudo muito grandioso e interessante, ok? Depois, por fim, eu coloco a leitura corrida de tudo que for dito no 4 último blog. Esse é o terceiro. No próximo blog eu já vou fazer a leitura corrida de todos que foram ditos nos 4 últimos blogs. Essa forma que eu relaciono a descrição do vídeo é muito prático, muito preciso, para que vocês possam estar tendo ciência de tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. Não tire conclusões precipitadas, faça o trabalho de conscientização. Muito interessante tudo que fora dito, certo? Muito interessante, desde o primeiro. Às vezes eu fico olhando, né, o primeiro blog diário, quando que eu fiz? Um tempo atrás. Eu estou no blog de 657, 657 blog atrás, o primeiro blog, sabe? Ali com aquelas audiovisual na complexidade, o tanto que mesmo assim é muito explicativo. Se vocês pegarem os blogs diários de tudo que for apresentado nesses 657 blogs diários, chegar até aqui, você vai ver o tanto que tudo isso, tudo, cada coisa é explicativo, certo? É uma consciência que está formando, que possa ser boa, e para todos que compreender essa forma de expressar. Entenda isso. Então, tudo na descrição prático, para que vocês possam relacionar. Depois que nós, 2 blogs atrás, eu relacionei, né, o gás, o primeiro gás eu relacionei que era o oxigênio, né, aquilo que é formado da pressão atmosférica, forma a pressão atmosférica, né, que é o oxigênio, que é uma pressão daquilo que vem, né, que é uma fusão do átomo com a Terra, que vai formando essa atmosfera, sendo isso que leva pressão para nós, para nossos corpos.
certo? É engraçado, se você for olhar a Terra, você vai ver que a Terra é um pozinho, né? Você entenda o quanto esse pozinho, às vezes, poderia ser essa forma de oxigenação que nós não conseguiríamos ver, mas ela forma essa energia atmosférica sobre aquilo que vem dentro da atmosfera e vai formando tudo isso, certo? Daquela forma. Só que a gente não consegue enxergar porque ela é neutro para as coisas, porque ela vem de uma forma gasificada, e gasificada ela faz essa ideia de você estar, né, ela traz para nós a cor, né, uma diferença de cor para nós, porque nós vamos ver coisas diferentes, ela faz uma conexão com a nossa retina para que nós não enxerguemos ela e que nós enxerguemos apenas as cores, as ideias, né, tudo dentro da atmosfera, né, olha só para você ver, tudo que é um espaço, é a atmosfera, é aquilo que traz a oxigenação para que nós possamos respirar, né, e que nós podemos movimentar esse nosso corpo, certo? E que hoje, né, esse movimento do corpo, ele é consciente, ele é separado dessa matéria. Entenda isso. Então, entendendo o primeiro e o segundo bloco que falou do gás, da oxigenação, vamos para o segundo gás. Vamos lá. Vamos ler este contexto e vamos nos expressar, fazer uma expressão livre e fazendo uma referência àquilo que é corpo celeste e àquilo que é corpo simples. Vamos lá para entender esse segundo gás. O segundo gás vai entrar na Terra livremente por uma pressão que não é pressionado da Terra. Ou seja, este gás não é um gás oxigenado, pois ele não se mistura com a terra e, consequentemente, não se mistura com o oxigênio. Este gás é uma polaridade energética do átomo e tudo do átomo e pode ser mutável de acordo com a relatividade e movimento da Terra, servindo às temperaturas da Terra, primavera, verão, outono e inverno. Este átomo, ele pode tanto transformar com os lixos orgânicos, como também com os movimentos dos astros e dos fenômenos das natureza, sendo relativo e poderoso em tudo, ou seja, não serve à vida, e sim, assim como o oxigênio, porém, é tudo no mesmo tempo, relacionando o infinito sem depender da pressão da Terra, né? Ela entra por um vácuo da superfície da geleira e que, en e que e que entra e o que entra explica o infinito. E o que entra explica o finito, mas não explica um corpo simples de entendimento simples. O gás oxigenado, que é a pressão da Terra, justifica a vida de um corpo simples, representando a forma que Deus vive no interior de cada corpo em específico. Isto explica a fusão de Deus com o corpo celeste. Esta fusão explica a pressão, peso e terra, formando a atmosfera e a superfície. Esta atmosfera explica a fusão de Deus com um corpo simples, formando a vida no interior de um corpo simples, de entendimento simples. Sendo o gás puro, é reconhecido como carbono, representando todo o infinito de Deus, incluindo o corpo simples e o corpo celeste, sendo isto independentemente da matéria. Isto explica o oxigênio e o interior, né? E o carbono explica os exteriores. Este carbono pode se transformar com os lixos orgânicos e que produz energias, diversidade de coisas sustentável dentro do planeta Terra, ou, se quiser, podemos entender simplesmente o corpo celeste de Deus com as mesmas formalidades relativas. Muitíssimo interessante. Vamos pegar por parte esses dois gases, ele é muito explicativo. Já vamos falar de novo a diferenciação entre um e o outro. Você vê o oxigênio, ele vem da Terra. A peso, pressão
né, peso, pressão, e aqui quando ele chega no alto da superfície, ele vai formar a atmosfera. Essa atmosfera que nós falamos é o gás oxigenado, que é uma mistura do carbono com a terra. Então, ele forma o gás oxigenado. O carbono, ele tem essa ideia de entrar livremente por esse vácuo que está na geleira do globo. Então, ele entra aqui no vácuo da geleira do globo e ele vai se misturando e formando as temperaturas, né? Verão, outono, inverno e primavera, formando essas temperaturas, né? Fazendo menção àquilo que é atômico para Deus, né? Fazendo menção àquilo que é atômico para Deus, aquilo que Deus guardou a espiritualidade do homem, espírito, vida e corpo e a glória de um corpo comum, né? Que era no paraíso é assim. Que eu tenho explicado que a partir do corpo nós não geramos a glória do corpo comum, mas nós geramos palavra, vida e corpo. Aí a partir do sexto, assim, nós dividimos a cabeça em dois. Aí nós vamos poder ter o poder de realizar com a coisa certa e com a coisa errada, justificando a coisa errada, ela vai explicar a ideologia, a união de todos os corpos, ou pode explicar um corpo simples, de entendimento simples, querendo se realizar com as falsidades de um do outro aí, trazendo complexidade, querendo se realizar com a sua matéria, forçando a fazer coisas, forçando os outros a fazer coisas para ela, para se realizar, fazendo uma coisa ou outra e tal, e não tem relatividade, não tem 50% nada dividido, as pessoas estão invadindo um espaço do outro, o marido está invadindo o espaço da esposa, o esposo está invadindo o espaço do marido, então não tem nada não, está tudo dividido, sabe? Não tem realização com nada. Aí você vai para a sociedade, o patrão está invadindo o espaço do funcionário, o funcionário está invadindo o espaço, não tem nada não, sabe? Está tranquilo, ninguém sabe o que eles estão se relacionando, ele relaciona só confusão uma atrás da outra, certo? Entendendo quando você leva o corpo para você se realizar como outra pessoa, que você leva essa matéria para realizar com outro corpo, com outra matéria, você fica muito negado, sabe? Porque você não se realiza com matéria, você realiza com o comércio dessa matéria, a espiritualidade dela. Pode olhar aí, tudo que você faz é produção, não é matéria, é produção. Matéria não representa produtividade, ela representa uma forma de você se realizar uma única vez, só isso, acabou. Aí o comércio dela, sim, eu vou dar o meu trabalho ali para mim ganhar uma produtividade, para mim representar a minha economia, o patrão vai representar a economia dele, eu também vou representar a minha economia. Viu que é tudo comércio, tudo lá fora? O patrão tá, eu estou dando o meu serviço, a minha mão de obra, o patrão está pagando, tudo é dinheiro, e tudo é interesse, aí nós estamos aqui, ó, no meio da sociedade, movimentando tudo lá fora, sabe? Sem envolver as nossas matérias. Ah, o meu patrão é casado, é aquilo, não interessa que ele faz. Eu tô trabalhando e estou recebendo meu dinheiro, e os meus interesses é espiritual, é comercialização daquilo que é meu interesse, entende? Para que ele possa se multiplicar, certo? Sem forçar muito com a minha matéria, trabalhar mais a sabedoria, o relacionamento social. Entenda isso, ok? Entenda isso. Vamos lá, então, fazer a expressão livre sobre esse contexto. Vamos lá. Segundo gás vai entrar na Terra livremente por uma pressão que não é pressionado da Terra. Quando eu falo que é uma pressão que não é pressionada, ela não vai entrar da fusão da Terra, do átomo com a Terra, mas ela vai entrar livremente daqui, desse espaço aqui. Entrou aqui, tomou aqui o corpo aqui, ela está misturada junto com o oxigênio, certo? Está misturado junto com o oxigênio, né? Negativo e positivo, né? O positivo sempre vai representar aquilo que possa movimentar uma coisa e outra matéria. O oxigênio é positivo para a matéria, porque ele vai fazer força para movimentar, mas o átomo, de certa forma, para ele formar positivo, o átomo vem por baixo e faz a fusão com a Terra, e a Terra ele solta essa gás oxigenado por cima, dando a força para que nós possamos movimentar a nossa matéria, certo? Entenda isso. Você vê que o que eu quero que vocês foquem? Você vê que a Terra tem a fusão com o átomo, o corpo celeste tem a fusão com o átomo, e o átomo também tem a fusão com o corpo simples de entendimento simples, certo? Ele também tem a fusão com o corpo simples, com entendimento simples. E quando ele tem uma fusão com o corpo simples, com entendimento simples, ele vai dar a vida no interior do corpo, na vida no interior do corpo. Aí ele já vem oxigenado aqui da Terra, certo? Para que ele possa dar a vida, já vem oxigenado aqui.
para que nós temos essa força para nós movimentar nossa matéria pela pressão, ok? Entenda isso. Ou seja, este gás não é um gás oxigenado, pois ele não se mistura com a terra e, consequentemente, não se mistura com o oxigênio. Este gás é uma polaridade energética do átomo e pode ser mutável de acordo com a relatividade e movimento da Terra, servindo a temperaturas da Terra. Quando eu falei de acordo com a relatividade e o movimento da Terra, aí você pode ver os astros aí em movimento, Sol, Lua, tudo é em questão de movimento. E isso vai te dar uma coordenada de como ele está se movimentando para dar para nós as temperaturas, né, as quatro temperaturas do ano, né, verão, outono, inverno. Da forma que ele vai se movimentando, ele vai ganhando essas ambientes sobre as temperaturas do corpo celeste, né, para equilibrar uma coisa e outra, certo? De acordo com aquilo que ele entenda que é bom para ele. Entenda que é bom para servir esses corpos. Vamos entender isso. Né? Então, de acordo com a relatividade e movimento da Terra, né? Relatividade e movimento da Terra. Aí, cada sinal no céu vai representar um movimento, tá? Você pode ver aí, nada fica parado. Se você olhar para a Lua, não fica parado. A Lua não fica parada. Se você olhar para o Sol não fica parado, ele está sempre em movimento, certo? Entenda, tudo fica em movimento. É isso que representa o tempo. São movimentos, são os movimentos, né? Você imagina se você tivesse um Sol, é, se o Sol não movimentasse, por exemplo, você estava aqui, hoje você estaria frito, né? A Terra já estava aquecida, né? E muito aquecida, já tinha pegado fogo tudo, né? Porque você vê a intensidade do Sol, ele é muito quente, certo? E nessas formas. Então, se ele movimenta, é porque ele movimenta para refrigerar aquelas partes por onde ele vai passando, trazendo calor e frio, né? Da forma que ele vai se movimentando dentro da Terra. Entenda isso. Relatividade, né? O átomo pode ser mutável de acordo com a relatividade, né, em movimento da Terra, servindo as temperaturas, né? O átomo, aquilo que entra aqui, ele ajuda. Você vê que quando ele entra aqui direto, ele já vem na frio, sabe? Frio para nós. Às vezes você vê uma brisa, né, de um vento mais gelado, né, dependendo se tiver chuva, mais um vento mais úmido, né? Tem várias formas de você ver isso dentro da sociedade. Só você observar mais, ok? Primavera, verão, outono e inverno. Este átomo ele pode tanto transformar como com os lixos orgânicos. Pode, não pode? Quando eu falo de lixo orgânico, é muito interessante. Olha só, este átomo eles têm a sua forma de, ele gera várias energias. Se ele fundir com várias coisas dentro da sociedade, ele gera várias energias, várias formas sustentáveis dentro da sociedade. Ele é muito grandioso, tecnologia, tudo isso é uma forma de, ele mostra que ele se realiza com muitas coisas. Ele é uma energia grandiosa e pode ser transformado na medida da forma que você vai trazendo umas composição, né, química sobre uma coisa e outro, a tecnologia, né, a tecnologia tem, né, várias componentes ali sei lá, muita coisa, né, a gente não conhece essa língua de tecnológica, né, eu não pratiquei isso, né, então, mas você sabe que é uma coisa complementando a outra, entende isso, formando energia e formas de você fazer isso, ok? Este ato pode tanto transformar com lixo orgânico, como também com os movimentos dos astros e os fenômenos das naturezas, sendo relativo e poderoso em tudo. Tudo, eu falei tudo, né? Em tudo. Você pode olhar isso, tudo, os lixos orgânicos hoje, eles se transformam de fertilização para a terra. Tudo isso é uma coisa energética
para a terra, para ela ser mais fértil, de acordo que você vai misturando ali uma terra com outra, fazendo aquelas composição, você vai colher uma alface melhor, uma verdura melhor. Você não pode plantar diretamente numa terra vermelha uma couve, uma alface, que não vai ser uma terra fértil. Ela não vai entender que vai ter uma energia fértil para oxigenar aquela raiz de uma forma intensa, né, que geralmente é uma terra mais penetrável, né, de oxigenação, mais macia, e ela vai se progredindo de acordo que a oxigenação vai entrando na raiz dela e ela vai, né, formando aquela espécie, ela vai se formando, né, de acordo com a sua espécie, com a sua natureza, aquela raiz vai crescendo e pela oxigenação da mesma forma, ok? Entenda isso. Aí você vê que tudo isso gera energias. Tem outras fontes de energia, você for buscar aí as posturas químicas, são várias coisas. Mas aqui também eu falei de uma coisa muito interessante que vocês entenderam. Estes átomos, ele tanto pode se transformar com os lixos orgânicos, como também com os movimentos dos astros. Quando eu falei o movimento dos astros, todos os astros e dos fenômenos das naturezas, sendo relativo e poderoso em tudo. Os astros, muitas das vezes, muitas das vezes, eles entendem, sabe? Essa forma de realização que já vai direto para o exterior, pelo aquilo que nós estamos expressando, né, dentro da sociedade carbônica, nada que seja para nós mesmos, mas que seja para servir a sociedade, sabe? Para que seja um comércio daquilo que nós entendemos sobre as coisas certas e sobre as coisas erradas. Aí nada dentro dele, mas assim, ó, soprando, depois que você respirou oxigênio, você joga o gás carbônico. Dentro do gás carbônico tem expressões, tem coisa certa, tem coisa errada, tem lixo, não tem, tem ideologia, não tem, sei lá, são várias coisas. Então, eles têm essas polaridades sobre aquilo que possa ser uma realidade, uma forma correta de realização, ou aquilo que possa ser ideologia. Tudo isso vai se transformando no tempo, se transformando dentro da sociedade, de acordo com o entendimento, com o conhecimento de cada um que vai observando essas coisas, ok? Entenda isso? Ou seja, não serve, vamos voltar a Deus nisso. Este átomo, ele pode tanto se transformar com os lixos orgânicos, como também com os movimentos dos astros e dos fenômenos das naturezas, sendo relativo e poderoso em tudo. Ou seja, não serve à vida, e sim assim como o oxigênio. Não serve à vida, assim como o oxigênio. O oxigênio, ele serve à vida, mas esse átomo, ele não serve. Ele serve para a temperatura, ele serve para a energia, ele serve para qualquer outra coisa, mas o oxigênio, ele é a única funcionalidade do corpo, da fusão, dessa ideia do corpo já fundido com a matéria, com essa terra. O átomo já está fundido aqui. Então, se ele está fundido aqui, ele vai trazer para nós uma força para que nós podemos respirar, para que nós possamos ter pressão por sangue bombear para o nosso cérebro, tal, fazendo essas conectividades, fazendo tudo em movimento dentro da gente, certo? Entenda aí. Você pode olhar aí, se tem uma artéria nossa, se ela estiver entupida, você vai ter uma falha mecânica dentro do seu corpo, certo? Porque ele está movimentando do corpo de cima a baixo, fazendo aquele círculo. Então, tudo isso são oxigênio, aquela oxigênio, aquilo que nós estamos respirando, que vai fazendo com que nós temos força, certo? O átomo é muito diferente do que o oxigênio. O átomo, ele não traz vida para nós. O que traz vida para nós é a fusão da pressão junto com a Terra. É isso aqui que gera uma pressão para nós, é uma oxigenação. É isso que gera a oxigenação para nós. O átomo não. O átomo ele não dá vida para a matéria diretamente. Ele só dá vida depois que ele é pressionado pelo peso da Terra, peso e terra. Entenda isso, ok? Só entenda isso. É diferente. O átomo ele é diferente. O átomo é diferente e a oxigenação ele é a fusão do peso da corpo celeste e que traz para nós uma força, né, uma pressão oxigenada, a pressão já vem, né, para nós uma pressão, né, uma pressão para que nós possamos bombear esse átomo, né, esse gás que foi fundido com o corpo celeste, entende isso, certo? Vê que de certa forma ele é o átomo da mesma forma, mas ele é pressionado pela mãe, pelo corpo celeste de Deus e por isso que ele fica forte, porque ele é pressionado e ele traz para nós o gás oxigenado, ok? Porém,
É tudo no mesmo tempo, relacionando o infinito, o átomo é tudo no mesmo tempo, relacionando o infinito sem depender da pressão da Terra. Você entende que esse átomo, ele é consciente, mesmo ele não tendo a fusão com a matéria, ele tem consciência. Você entende isso? O átomo, mesmo ele não tendo fusão com a matéria, ele é consciente. Pode olhar aí, qualquer corpo simples, se ele não tiver uma fusão com o oxigênio, ele não tem consciência, ele não tem consciência. Mas o átomo sim. Porque o átomo é uma forma de consciência divina. O átomo é uma forma de consciência divina, ele é uma energia do infinito inteiro, certo? À medida que ele vai se fundindo com uma coisa e outra, ele vai ganhando formas de movimentar, forma de composição química sobre uma coisa e outra, né? Remédio, cura, tudo isso é uma mistura. O átomo ele vai se transformando em energia e tudo isso é sustentável. É isso, tá? Entenda isso. Ela entra por um vácuo da superfície geleira, o átomo, né? Ele entra, o átomo, o gás carbônico, esse gás que nós estamos falando, o átomo, o gás carbônico, é a mesma coisa, átomo e gás carbônico, relaciona isso. Gás carbônico, ele entra aqui, o átomo, o gás carbônico, ele entra pela geleira, né? Ele entra por um vácuo da superfície da geleira e o que entra explica o infinito, mas não explica um corpo simples de entendimento simples. Por quê? O que explica um corpo simples de entendimento simples? A oxigenação, a fusão, né, do gás carbônico ou átomo com essa pressão da mãe natureza, que é a da Terra. Então, vai formando a oxigenação, certo? Relaciona, para vocês não ficar complexo, relaciona átomo e gás carbônico no mesmo sentido, certo? Ok? Entenda isso. O gás oxigenado, que é a pressão da Terra, justifica a vida de um corpo simples, representando a forma que Deus vive no interior de cada corpo em específico. Isto explica a fusão de Deus com o corpo celeste, né? A fusão de Deus com o corpo celeste. O que explica a fusão de Deus? A oxigenação. O átomo ou carbônico fundido com a pressão da mãe natureza. Ele forma um gás oxigenado aqui, que é uma mistura do átomo com a pressão, que é a mistura com o carbônico com a pressão, certo? A mistura com o carbônico com a pressão. Entenda isso. E depois que ele formou essa pressão, né, isto explica a fusão. Depois que, que o gás carbônico ele fundiu com a pressão da Terra, então ele forma o oxigênio. Aí depois no oxigênio, olha só, no oxigênio, isto explica a fusão de Deus com o corpo celeste. A oxigenação fundiu com o corpo celeste. Esta fusão explica a pressão, peso e terra, formando uma atmosfera da superfície, né? Essa oxigenação. E essa atmosfera explica a fusão de Deus com um corpo simples, formando a vida no interior de um corpo simples, de entendimento simples. Vocês têm que entender isso. Vamos lá por parte. Você entenda que tudo é uma fusão. Deus fundiu com o corpo celeste, né, o átomo ou o carbônico, explicando átomo e carbônico com quase a mesma impressão, e fundiu com o corpo celeste e gerou oxigênio. E gerou oxigênio. O oxigênio é ele que leva a pressão para que nós podemos movimentar os nossos corpos, certo? E sobre esse movimento, nós temos uma consciência da matéria em movimento, nós temos a consciência da matéria em movimento. Nos blogs anteriores tem explicado que a matéria é dividido, né, a matéria é dividida da consciência. A consciência representa a cabeça dividida sobre a coisa certa e a coisa errada, e a matéria vai representar uma forma de realização, certo? E que seja a palavra da vida, e para ser o que é dentro, seja fora. Mas entenda que aí essa oxigenação é a fusão do carbônico, né, ou do átomo com a mãe natureza. E formando oxigenação, ele leva para nós esse gás oxigenado e explode dentro de nós. Aí nós vamos poder ter uma consciência sobre esse movimento, que nós vamos estar no ato expressivo, nós vamos estar dentro da sociedade, nós vamos estar se comportando como um carbono, como um átomo, como um carbono, como um átomo, e vamos ter uma cabeça dividida sobre aquilo que possa ser realidade para nós e sobre aquilo que nós podemos realizar com várias coisas dentro da sociedade, certo?
Entenda isso. Tudo vai depender da ideia perceptiva. Tem que tomar cuidado para a sua consciência não ficar presa na sua matéria, certo? Ela não fica presa na sua matéria. Deus fez nós livre, nós fez nós livres para nos realizar com várias coisas e não nos realizar somente conosco mesmo. Não é isso. Se você tentar isso, você vai ficar preso, ok? Entenda isso. Sendo o gás puro é reconhecido como carbono, representando todo o infinito de Deus, incluindo o corpo celeste, e o corpo celeste sendo este independente da matéria. Sendo isto independente da matéria. Isto explica que o oxigênio é o interior e o carbono é o exterior dos corpos, né? Este carbono pode se transformar com os lixos orgânicos, né? E que produz energias e diversidade de coisas sustentáveis dentro do planeta Terra. Ou, se quiser, podemos entender simplesmente o corpo celeste de Deus com as mesmas formalidades relativas dessas formas de nos realizar com uma coisa e outra, certo? Vocês entenderam tudo que fora dito, né? Vocês entenderam o que é muito explicativo, isso tudo que fora dito. Entenda mais uma vez, ó, o carbono, ele é uma energia de um átomo, certo? Ele é independente da matéria. Ele, muitas das vezes, quando ele vem em carbono, ele vem de uma forma purificada. Ele vem de uma forma purificada. Significa que ele não está fundido com nada. Ele não está fundido com nada, porque aquilo que é carbono representa o átomo. O átomo é o infinito de Deus. O infinito de Deus é o próprio Deus. E se ele é o próprio Deus, ele é uma coisa pura, independente daquilo que está fundido com um corpo celeste, independente que está fundido com um corpo simples, de entendimento simples, que hoje representa a vida no nosso interior de corpo, certo? E que no paraíso de Deus ele era o único. Aqui nós estamos separados da matéria, nós estamos separados da matéria com a consciência, nossa consciência está separada da matéria. A nossa consciência representa as nossas liberdades de nos relacionar com uma diversidade de coisas dentro da sociedade. Entenda isso, ok? Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo, só se você estiver compreendendo tudo que está sendo dito. Se você não entendeu, tudo bem, certo? Não preciso que você faça alguma coisa, não faça nada, ok? Relaciona somente aquilo que é consciência para você, aquilo que trouxe para você uma coisa que você possa se conectar com a grandeza de Deus, com a realidade de Deus. Então você aprove, certo? Não faça nada disso por mim mesmo, faça por você mesmo, sabe, para você realizar com você mesmo, certo? Eu não tenho necessidade que vocês façam alguma coisa por mim. Eu tenho sempre uma necessidade que você me relacione o seu bem, para que eu possa se relacionar de você também nas mesmas proporções daquilo que você me relaciona o seu bem, eu relaciono o seu bem. Você relaciona para mim o meu bem, eu relaciono para você o meu bem, você relaciona para mim o seu bem, eu relaciono para você o seu bem, naquilo que você está empático comigo, relacionando, entendendo as minhas posturas, aquilo que é realidade para mim, aquilo que é bom para você, bom, né, de uma certa forma. Entenda isso, ok? Ou seja, foque naquilo que você entendeu, naquilo que é consciência para você. Não faça nada por causa de outras pessoas, faça por causa de você, entendendo que você possa se realizar só uma vez com o seu corpo emocional. Se vocês não têm consciência nessa realidade, não entendeu que você é a cabeça aqui do relacionamento social, que você pode estar tanto sendo coisa certa e coisa errada, tendo essas liberdades, fazendo várias formas de realização dentro da sociedade. Se você não entendeu isso, ok? Não há necessidade de você é, assinalar o vídeo, porque você está preso, sabe, na matéria. Você não tem consciência em nada que eu estou sendo dito. Você não tem olhos, não tem ouvido, não tem nada. Estou falando aqui para... Entenda isso, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Se inscreva nesse canal só se você estiver entendido de tudo que fora dito. Se não entendeu, não se sinta necessidade de fazer nada para os outros, a qual você mesmo não compreenda. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.